Meu nome é Renan Bezerra. Vou falar sobre CNN, que é Convolutional Neural Network, que é o sumário. Vamos percorrer todos esses tópicos. Quando chegarmos na implementação do CNN, eu vou mostrar isso aí na prática. As redes neurais convolucionais, né, que são as CNNs, o foco dessa rede neural é com a estrutura espacial, ou seja, com predição, com aprendizado, com imagens, com sensores também de dispositivos, também com vídeo. São usadas basicamente para classificar imagens, sons, reconhecer objetos, detectar anomalias e reconhecimentos de padrões, como sensores, como já foi mencionado, né? Seja dispositivos IoT de borda, dispositivos embarcados, enfim. Basicamente temos algumas camadas para que o algoritmo para que o modelo CNN seja implementado. Vamos ver algumas que são a convolução, camada de convolução, pooling e totalmente conectadas. Nós vamos ver um exemplo que é o do CIFA, um dataset CIFA 10, presente com 10 classes para serem classificadas. Algumas das vantagens: captura dados espaciais, como imagens, tem uma boa performance com muitos dados e precisa de muitos dados para ter uma boa performance. E também não usa, não requer no caso, pré-processamento manual, é tanto que na implementação foi utilizada de forma dinâmica essas características. Tem uma excelente, ela é excelente no caso, ela é muito boa para classificar, detectar imagem que nós iremos utilizar na implementação, e aprende desde características simples até as mais complexas. Algumas das desvantagens: é um pouco difícil de interpretar, de implementar também, que contém várias camadas, trabalha com dados espaciais, que é muito mais complexo, tem que ser transformado, tem que ser normalizados também, tem que escolher a dimensão apropriada para aquele tipo, aqueles tipos de imagens. Enfim, necessita de muitos dados de treinamentos para ter um bom treinamento, treinamento eficiente, um bom desempenho. Que é um grande poder de processamento, então tem que ter um hardware um pouco robusto para fazer o processamento desse modelo. Requer um conhecimento de hiperparâmetros para fazer alguns ajustes, como o número de epochs, o número de camadas que devem ser utilizados, além das camadas tradicionais do CNN, a convolucional, pooling e totalmente conectada, e ajustar tamanhos de filtros, de batches também, lotes, que serão usados para o treinamento. Basicamente temos 5 etapas do CNN. A entrada de dados serve para carregar, pré-processar os sensores ou imagens, dependendo do seu modelo. Ele vai redimensionar e normalizar esses dados nessa etapa que faz isso. A camada convolucional para detectar padrões ou aplicar também filtros e features, para extrair features ou as suas características. A camada de pooling, que vai reduzir a dimensionalidade
vai evitar o overfitting também. A camada de Fully Connected, que é totalmente conectada, também chamada de densa, aprender combinações complexas e também pode classificar características das extrações. E finalmente a saída, que onde tem as previsões, né, as predições, que pode utilizar a classificação regressão. Nessa nossa implementação a gente usa a classificação, identificar qual é a classe da imagem. Aqui é em formato de figura, as etapas. Temos aqui a entrada dos dados, onde ocorrem as normalizações, pré-processamento, as imagens. Aqui a camada de convolução e pooling, que usa a função de ReLU para fazer essa agregação. Depois faz o achatamento das camadas para que possa ser passada para a camada totalmente conectadas, né, Fully Connected. E finalmente a saída para identificar a classe de cada objeto, cada imagem formada. Temos o que vamos utilizar. O dataset que iremos utilizar aqui para a implementação é o CIFA 10. Antes de começar é bom especificar aqui alguns detalhes. É bastante conhecido na implementação como exemplo, né? Um dataset bastante conhecido para a implementação de CNN. Possui 60 mil imagens coloridas no total, de 32 por 32 pixels, então bem pequena. São divididas em 10 classes, são essas as classes aqui. Temos 50 mil dessas 60 mil são para treinos e 10 mil para teste, para fazer a validação, né, do treinamento. Ok, então basicamente é usado para classificar imagens, né? Aqui são as classes, as 10 classes. Aqui são alguns dos exemplos que são utilizados para os treinos e testes, as 10 classes. O objetivo dessa implementação que iremos realizar, basicamente carregar, preparar os dados da imagem, implementar a arquitetura CNN, treinar, avaliar o modelo e aplicar a predição no modelo. E o que é que essa implementação faz? Vai ser feita a instalação, carregamento dos pacotes, preparação dos dados, da definição da arquitetura CNN, treinamento do modelo. Será feita a avaliação desses modelos, dos resultados do modelo. O carregamento e processamento das imagens, carregamento do modelo treinado, carregamento da predição da imagem e a visualização de fato da imagem com relação à predição que foi realizada. Aqui é onde vai conter os comandos para a implementação do CNN. Isso aqui eu vou mostrar na prática lá no RStudio. Basicamente temos aqui você faz a instalação dos pacotes caso não tenham, que faz o carregamento dos pacotes, né, da biblioteca instaladas. Basicamente iremos utilizar a Torque Vision, Luz, GPT-2 e Magic. Só uma especificação aqui, o Torque ele usa o PyTorch, só que para o R. O Torque Vision vai nos ajudar a fornecer o dataset CIFA 10 e transformar algumas imagens. A Luz vai facilitar muito o treinamento dos modelos de Torque. O modelo Torque que contém o CNN, né, o modelo CNN. O ggplot2 vai ter a gente vai poder visualizar gráficos, visualizar os resultados com gráficos. O Magic para fazer carregamento das imagens. Eu poderia usar aqui também o Imager,
Foi escolhido aqui o Magic. O próximo passo é realizar o carregamento e preparar também esses dados, né? Para baixar, normalizar e dividir em batch para facilitar nesse carregamento. Aí vamos usar a função aqui transform, o pipeline de processamento. Aí vamos converter aqui a imagem tensor, normalizar os valores dos pixels através de média e desvio padrão, que são padrões do Cifra 10. Aqui vai ser utilizado o padrão RGB, né, já que são imagens coloridas, não são monocromáticas, são coloridas, então usa-se o padrão RGB. Então, continuando o carregamento, preparação dos dados, aqui é feito o carregamento do Cifra, dataset Cifra 10, onde aqui no train, né, no treinamento, vai ser carregado 50 mil imagens. Aqui é o diretório onde serão baixados o Cifra 10, que vai ser feito um download, e aqui vai ser aplicada a transformação que foi definida aqui, mas assim. Esse aqui é o de treino, né? Esse aqui é a parte de treino, carregamento do treino, e aqui é o carregamento do conjunto de testes que tem 10 mil imagens. Tem que ser realizado aqui o data loader para dividir os dados em batch, né? Ou seja, lotes, para tornar o treinamento mais eficiente, para que não demore tanto assim também no treinamento. Esses batches vão ter tamanho de 128 imagens por lote. E também é feito o embaralhamento dos dados para evitar algum tipo de viés, para que não se fique viciado, para que não tenha nenhuma tendência. Agora a definição, será feita a definição da arquitetura CNN, então vão ser utilizadas, nesse caso aqui, do Cifra 10, 4 camadas convolucionais, o pooling, dropouts, a fully connected e o MLP. Então vai ser definida aqui uma CNN personalizada. Serão, como já tinha falado, 4 camadas aqui, ó, convolucionais. Certo? Essas camadas vão extrair as características das imagens, certo? Ou seja, as features, né? Tipo, 32, 64, 128 filtros serão utilizados. Dessa camada, os filtros são utilizados 3x3, definido aqui no kernel size. Para manter as dimensões espaciais é utilizado o número 1 aqui. Então, nessa primeira camada tem 3 canais, a segunda 32, a terceira 64, a quarta 128 canais, e aqui utilizados seus filtros. A camada pooling é usada para fazer reduzir a dimensão espacial. Nesse caso está sendo reduzido pela metade aqui, certo? E o dropouts vai desativar a aleatoriedade de 50% dos neurônios para justamente evitar o overfit, né? Para que ele não fique tão específico, para ter um pouco de mais generalização para dados novos. A camada de Fully Connect, né, que é a totalmente conectada, também pode ser chamada de linear nesse caso aqui, é que usa a função linear, que justamente ele utiliza nesse caso aqui 512 neurônios em relação às 10 classes. Também
vai ser feito aqui, não aqui, mas na parte daqui do forward, vai ser feita aqui de forma dinâmica o ajuste das saídas convolucionais. Aqui é a camada de auxílio para cálculo das dimensões, usando aqui das camadas anteriores, né, convolucional, aqui é de pooling, e aqui é o achatamento, é feito depois disso, desses cálculos, é o achatamento dos tensores para a camada linear. E no forward é feito o cálculo das dimensões, né, que nesse caso na primeira execução. O forward ele vai servir para definir o fluxo dos dados. Aqui é esse primeiro bloco que a gente chama. Vai ter a convolução, usa o relo e o pooling, no caso. A segunda usa a convolução, o relo e o pooling e o droput também. Aqui é feito o achatamento dos tensores na camada linear e finalmente a classificação utilizando MLP. E aqui vamos para o treinamento do modelo. Treinamento do modelo vai ser utilizado o otimizador ADA, também o Weary Stopping, que é a parada facilitada aí. Daqui a pouco a gente vê isso. Então é feita a configuração do modelo, que vai ser feito um modelo, criado um modelo de treinamento. Então vai ser feita a configuração aqui do modelo. Então, é feita aqui a função de perda, que contém entropia cruzada para a classificação. Aqui é utilizado o otimizador Adam para ajustar os pesos. E a métrica utilizada é a acurácia. Aqui vai ser feito o treinamento do modelo. Aqui são os dados do treino, os dados da validação, o número de epochs aqui, eu estou utilizando 20 para ter um bom treinamento. Aqui o yearly stop, né? Ele vai interromper o modelo se ele não melhorar em 3 dessas épocas aqui. Dessas 20, se chegar em 3 e não melhorar, ele dá uma pausa. Não perder tempo. Aqui vai salvar não é obrigatório, mas salvar os melhores modelos para até facilitar a vida da gente. Pode futuramente só começar a partir desses modelos já treinados para podermos reutilizar se teve um bom desempenho. E será feita a avaliação dos resultados. Então vai ser medida a acurácia do teste nesse treinamento e a gente vai visualizar alguns resultados. Como eu já tinha feito aqui o treinamento, que demora por conta da quantidade de imagens, coloquei 20 épocas aqui, então demora um pouco, já rodei toda essa parte do código aqui do início até, né? Então rodei aqui a instalação e carregamento dos pacotes, carregamento e preparação dos dados, fiz aqui definir a arquitetura CNN, fiz o treinamento do modelo, foi onde demorou bastante, e aqui a avaliação. A avaliação aqui tem vou mostrar aqui o gráfico. Vamos ver aqui que o treinamento começou com uma taxa baixa, na segunda época já melhorou bastante e foi melhorando com o tempo. E aqui a validação seguiu praticamente na mesma linha. Então é importante para evitar o overfit, né? O treinamento e a validação do teste, né, bem similares, para evitar o overfit. E a perda foi caindo, né? Aqui ele vai fazer
a avaliação no teste. Vou mostrar aqui a avaliação que teve no teste. Logo após a gente vai mostrar que as métricas foram realizadas, né, que estão disponíveis para a gente. E usamos o Evaluate para fazer essa avaliação no teste. Depois a gente vai ser mostrada a acurácia que teve nesse treinamento. Depois disso vamos ver o carregamento e pré-processamento de imagens. As imagens aqui nesse início eu vou usar somente uma imagem aqui, ó. Aqui, vou usar somente uma imagem. Depois eu mostro um extra aqui usando se eu quiser usar múltiplas imagens. Então foi feita aqui a avaliação do teste. Estou mostrando as métricas, então perda 0,6964, acurácia 0,7597. Em modo de porcentagem, a avaliação do teste foi 75,97%, foi relativamente bom. Aqui é feito o carregamento e pré-processamento da imagem dos novos dados, né? Ou seja, novas imagens, para preparar toda a imagem para se adequar ao modelo CNN, ao tamanho, né? Então, por exemplo, aqui ó, vai ser feito o carregamento da imagem. Aqui vai redimensionar a imagem a 32 por 32, que é o que o modelo Cifra 10 utiliza. Vai converter o array numérico de 0 a 255, depois normalizado de 0 a 1. Aqui vai reorganizar as dimensões. Aqui converter para o TensorTorque, que é o que nós estamos utilizando. Aplicar a normalização usando os mesmos parâmetros do treino. Vou executar isso aqui. Aqui justamente nós usamos os parâmetros para normalizar da média e o desvio padrão, que são valores padrões lá do Cifra 10. Aqui vamos fazer o treinamento, carregar o modelo de treino anteriormente já utilizado, feeder. E vamos fazer aqui o carregamento e predição da imagem. Aqui eu defini as minhas classes, certo? São 10, aquelas 10 que já foi dito inicialmente. Essas 10 aqui. Aqui é feito o pré-processamento da imagem, adicionar as dimensões de batch que usamos anteriormente. Aqui é justamente a predição. Aqui é feita a predição usando o Softmax, Argmax também, no torque. E o retorno aqui dos resultados. Aqui já foi feito, já executei. Agora, de fato, a visualização de imagens para ver se de fato se eu fiz aqui, se a gente fez de forma correta. Então, você substitui aqui o caminho da imagem que você quer seja realizada a predição. Eu coloquei uma imagem de caminhão, né, que vai me mostrar. Deixa eu vou executar. Aqui é feito o carregamento. Aqui vai mostrar a predição e a porcentagem de confiança dessa predição da imagem que eu incluí aqui. Basicamente foram a predição foi um caminhão mesmo, foi de fato. Nesse próximo comando eu mostro que a imagem era um caminhão, só para dar uma olhada aqui, ó. É o mesmo caminhão, os dois. O nível de confiança foi 99,94% de confiança, então é bem certeiro aí a predição. E realmente aqui
que é a imagem que a gente pode visualizar do caminhão. Bom, aqui é se eu quiser usar mais de uma imagem. Múltiplas imagens, que eu boto o carregamento da... Aqui eu boto o caminho na pasta, onde vai ter essas imagens. Vou executar aqui. Vou listar todos os arquivos, sendo JPG, MPG. Poderia acrescentar mais aqui. Verificar se encontrar algum arquivo. Se vai ser feita a aplicação da Predict Image a cada imagem. Combinar os resultados, aplicar a função e mostrar aqui os resultados. Então vemos aqui que ele foi feito. Teve um problema aqui porque com certeza não teve um certo overfitting aqui, não teve uma confiança tão boa, então em vez de cachorro foi identificado um gato, mas o resto deu certo. Alguns com um nível de confiança menor, mas conseguiu ser identificado. Talvez precisasse de mais imagens para treinamento e teste de cachorro, ele identificar que realmente era um cachorro e não um gato, para que ele não fosse tão específico e sim mais generalista nesse caso. Voltando aqui ao slide, que foi basicamente o que a gente viu, né, na parte da implementação. Nesse meu exemplo eu usei o cavalo, tem uma predição bastante alta, nível de confiança. E o exercício é basicamente utilizar o dataset Minist, que é de 0 a 9 dígitos, 28 por 28, as imagens, tem 60 mil de tons de cinza, no caso monocromático, 60 mil imagens. Aqui deve ser feito, aqui é o exercício para ser feito, né? Eu explico aqui para fazer um carregamento, praticamente quase um passo a passo, já que esse modelo é bem complexo de ser implementado. Coloco aqui para carregar a configuração inicial, carregar as bibliotecas. Coloco aqui para configurar as sementes, fazer o pré-processamento dos dados, coloco aqui em converter, normalizar, fazer o carregamento do dataset, Minist dataset, para treino, para o teste também, o data load para treino e teste, definir a arquitetura, nesse caso até específico, pode utilizar 3 camadas aqui, usando essa função, uma camada de pooling e outra de 2 de dropout, 2 de fulling connector, usar o forward para fluxo de dados, configurar o modelo com luz, biblioteca, utilizando o otimizador ADA, treinar o modelo. Nesse caso pode ser 5 épocas, que ele vai ter uma acurácia muito boa. Mostrar as métricas de treino, validação do gráfico, avaliar o conjunto de teste, mostrar a acurácia no teste, é basicamente o que a gente fez na implementação. Carregamento e pré-processamento de imagens, carregamento e predição da imagem, visualização da imagem com predição. Aqui algumas sugestões de exercícios para aprimorar o conhecimento. Treinar com uma época mais baixa, outra acima do que foi feito no exercício, e depois comparar os resultados e verificar, né, se o que ocorreu. Fazer as predições com as novas imagens com fundo branco, de preferência, né, fundo claro, com número preto, e depois verificar se a classificação foi realizada corretamente e se não, por quê. Aqui as referências bibliográficas. E é isso.